Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Já estamos caminhando no nosso retiro quaresmal, chegando na 4ª semana. A Semana Santa já está às nossas portas. Estamos chegando perto de meditarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para contemplar a sua ressurreição. Hoje é dia de falarmos do valor das dificuldades, que devem ser vencidas com o auxílio da graça de Deus. Vamos começar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora é o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, nos encontramos hoje para meditar sobre o valor das dificuldades. Quem é aquele que não tem dificuldades? As dificuldades fazem parte da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Aquele que diz que não tem dificuldades é porque ou já encontrou um grau altíssimo de santidade, que para ele as dificuldades se tornam em simples pequenos passos e ofertas de amor, mas ele fala isso por causa do seu amor, mas as dificuldades não desaparecem, fazem parte da nossa vida. E daí então temos que, no dia de hoje, descobrir qual é o valor das dificuldades que acontecem conosco a cada dia. Por que Deus as permite e por que Deus, às vezes, até envia-nos uma dificuldade ou outra? Porque Ele quer que nós cresçamos na fé e no amor. Em primeiro lugar, esses dias eu estava lendo os livros de Santa Teresa e me deparei com uma frase muito interessante do livro Castelo Interior ou Moradas. Está lá na 6ª morada, no capítulo 11, no versículo 6, não sei se diz versículo, é no capítulo 11 da 6ª morada, número 6, digamos assim. Diz assim: Ó, valha-me Deus, Senhor, como afligis aos que vos amam, mas tudo é pouco comparado com o que lhes dais depois. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. O que nós estamos aqui fazendo nessa terra? Cada instante da nossa terra é uma preparação e uma caminhada para o céu. A nossa caminhada aqui na terra precisa ser uma preparação para o céu. O que vale mais na nossa vida? O que é o maior bem, o que é o bem incomparável? É o céu. É estar com Deus eternamente. Estar na morada de Deus, na companhia do nosso Pai do céu, de Jesus, do Espírito Santo, mergulhados na Santíssima Trindade, contemplando Nossa Senhora, os santos e os anjos do céu. É para isso que nós estamos aqui na terra. Para isso fomos feitos. Aquilo que mais vale na nossa vida é a comunhão com Deus. Ontem eu estava numa missão e saí com um dos nossos irmãos. E a gente conversava. Irmão, e o que o senhor pensa quando pensa no céu? Ele falava, estou com saudades do céu. É mesmo, irmão? E se fosse agora, a hora para você chegar no céu? Ele falou assim, se fosse agora, que agora seja. Ele sente no coração chamado a ser sacerdote também, além de ser religioso. E eu perguntei, e o senhor vai para o céu antes de celebrar a primeira missa? E ele disse assim, irmão, uma vez eu li que Santo Afonso dizia que se a gente vai para o céu e se for a hora da gente ir agora, a gente deve querer ir para o céu sempre no instante em que Nosso Senhor nos pede, porque a gente vai
não vai ter mais risco de voltar a ofender e perder com as nossas más ações o céu que ele nos preparou. Daí que ele falou isso comigo e fomos andando ainda, mais uns 10 minutinhos, e eu fui em silêncio pensando naquilo que ele tinha me dito. Essa história que o irmão me contou me lembrou do nosso grande desejo de ir ao céu, da nossa saudade que nós temos do céu. Mas às vezes nós pensamos no nosso próprio interior e vemos que a gente não está pronto para ir para o céu. A gente precisa trabalhar mais a nossa própria conversão. E é por isso que Nosso Senhor permite tantas dificuldades na nossa vida, para que a gente melhore a nossa condição interior de ir para o céu. Esses dias também a gente estava meditando, aliás, já faz um bom tempo. No nosso breviário, esse aqui está até um pouquinho velhinho, da Liturgia das Horas, para quem reza o ofício das leituras, no dia de Santa Rosa de Lima, a gente tem uma das leituras muito fortes, que mexem conosco, porque ela fala do tesouro da graça e do valor das dificuldades. Diz assim a Santa Rosa de Lima: O Senhor Salvador levantou a voz e com incomparável majestade disse: Saibam todos que depois da tribulação se seguirá a graça. Reconheçam que sem o peso das aflições não se pode chegar ao cimo da graça. Entendam que a medida dos carismas aumenta em proporção da intensificação dos trabalhos. Acautelem-se os homens contra o erro e o engano. É esta a única verdadeira escada do paraíso, e sem a cruz não há caminho que leve ao céu. Santa Rosa de Lima nos inspira, então, a tentar entender que a gente precisa dar valor às nossas dificuldades. Elas são um dom da graça de Deus para que nós cresçamos na graça. Nós fazemos exercício para poder superá-las e assim vermos que as nossas virtudes vão caminhando à medida que as dificuldades se nos apresentam. A cada nova dificuldade, uma nova virtude vai ser necessária no meu coração para superá-las. Estava lembrando, sabe de quê? Estou lembrando de muitas coisas hoje, é verdade. A gente faz 4 vezes ao ano um retiro de jovens, se chama Lançai-vos. Muitos jovens já tiveram sua vida interior e até a sua experiência com Deus transformada depois de fazerem esse retiro. A gente já fez aqui em Fortaleza e estamos nos preparando para fazer em outros lugares do Brasil. E é um retiro que, além da espiritualidade, de momentos fortes de oração e pregação, ele tem desafios. E um dos desafios é superar um paredão extremamente difícil, que a pessoa tem que se agarrar, segurar para poder passar para o outro lado. Muitas pessoas, ao encarar esse paredão, veem a dificuldade e não conseguem superar sozinhos. Mas nessa hora, é a hora que vem em nosso auxílio a graça de Deus. É claro, no retiro, os monitores, que a gente chama de lançadores, estão lá para mostrar que aquele é um desafio não somente físico, mas é um desafio espiritual, para fazer-nos entender que a gente precisa caminhar com fé e disposição. Só que agora, a gente não está falando somente de um auxílio de outra pessoa, mas do próprio Deus. Na sua dificuldade, você não está sozinho. Entenda uma coisa. De São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, e essa passagem me foi dada no meu retiro de primeiros votos, lá no antigo 2006. Quando eu estava de retiro, essa passagem me foi dada, e me foi tão claro que era a vontade de Deus. Ele falava das aflições e das consolações. No início da carta de São Paulo aos Coríntios, ele falava que à medida que crescem as nossas tribulações, crescem as nossas consolações. Para quê? Para que nós, sendo consolados pelo próprio Deus, possamos consolar aqueles que se acham em toda e qualquer aflição. Por que então Deus permite essas aflições, essas tribulações, essas dificuldades? Em primeiro lugar, para que você entenda que aquilo que custa muito não tem comparação com aquilo que vale muito. Qualquer tribulação dessa terra, qualquer dificuldade não tem comparação com o céu que nos espera. Em segundo lugar, isso ajuda o nosso crescimento das virtudes e é trabalhando as nossas virtudes que nós chegamos ao céu. A gente não pode chegar lá sem exercitar as nossas virtudes. Um santo é canonizado e o primeiro passo da canonização é o decreto que comprova as suas virtudes heróicas. Ele é um herói de praticar as virtudes.
Mas ainda tem um terceiro valor das dificuldades que São Paulo fala nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. As dificuldades e as tribulações preparam uma consolação de Deus. Você não está sozinho nas suas dificuldades. Se você fechar os olhos agora, talvez no fundo do seu coração você consiga enxergar aquela realidade que de fato existe, que você não está só. Teu Pai do céu está ao seu lado e Ele não lhe deixa sozinho um só instante. Meu Pai está comigo, dizia Santa Teresinha. O bom Deus cuida de mim. O meu Pai está ao meu lado. E São Paulo faz o segundo momento, ou desdobrar. Deus nos consola em todas as nossas aflições. E entendamos agora no tema do nosso retiro, em todas as dificuldades. E ele continua, porque com a consolação que nós recebemos do próprio Deus, nós podemos consolar aqueles que se acham em toda e qualquer aflição. Entendeu? Deus prepara as suas dificuldades, porque Ele quer lhe dar a graça, primeiro, de sentir o consolo e o apoio dEle, que Ele não está distante. Mas, em segundo lugar, Ele prepara para que você se torne um consolador dos outros. Você é chamado a ser luz para as pessoas. As dificuldades preparam como um ninho, prepara a caridade. Você entendeu essa história? Vamos lá, então. Uma vez, uma senhora estava cuidando de um filho especial com síndrome de Down, com tanto amor. E eu pensava, com meu raciocínio um pouco egoísta, que aquela mulher sofria muito e perguntava a Deus, mas, meu Deus, por que às vezes o Senhor permite esse sacrifício, essa dificuldade para uma família, às vezes que tanto ama o Senhor? Eu via com meu raciocínio um pouco mesquinho, um pouco egoísta. E eu perguntei para essa mulher, tomei a liberdade e perguntei, eu estou vendo o quanto de amor a senhora tem pelo seu filho, eu queria entender por que Deus permite essas coisas acontecerem? E tudo, ela olhou no fundo dos meus olhos e me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, irmão, eu entendo que Deus envia um filho especial para aquelas almas que têm a capacidade de amar muito, porque receberam muito de Deus. E esse filho não é um peso, é um dom de Deus. E eu vejo esse filho com tanto amor que eu entendo que ele é mais uma manifestação da graça de Deus. Não precisa dizer que eu fiquei muito envergonhado com a resposta e com o meu pensamento mesquinho diante daquela situação. E você? Você já pensou que as suas dificuldades são um presente de Deus para fazer você crescer nas virtudes, se lembrar do céu, lembrar que você não está sozinho, sozinha, de que Deus está com o Senhor, com a senhora, e além disso, que você é chamado a ser um consolador, você é chamado a ser alguém que experimenta dificuldades para se compadecer das dificuldades dos outros? Para e pensa hoje. Pensa se esse vídeo não é importante você compartilhar com alguém que você percebe que está com alguma dificuldade, para que essa pessoa entenda que é hora de olhar para o alto, é hora de olhar para Deus e ver que essa dificuldade é um trampolim para crescer no amor, crescer na união com Deus. Entenda isso e você vai descobrir muitas coisas sobre a felicidade e sobre o encontro com Deus. Os santos descobriram isso. Se eu for falar dos santos que descobriram o valor das dificuldades para poder crescer na caridade, a gente vai ficar aqui até estourar o limite de vídeo do YouTube. Nem sei se tem aí, talvez mais de 1 hora, 2 horas, eu nem sei. Lembra de uma Madre Teresa de Calcutá? Lembra de uma Santa Teresinha? De um São Gaspar del Búfalo? De um São Luís de Montfort que a cada nova dificuldade recobrava o seu amor e o seu ímpeto missionário? Como é que pode a gente lembrar desses santos? Isso é o que Deus quer fazer com você. Então vamos agora, a gente vai encerrar o nosso retiro com o nosso propósito. Praticar ao menos 3 atos de caridade e praticar o jejum unido à oração simples e sincera. Esse é o nosso propósito hoje. E antes de praticar a caridade, para e pensa, nesse momento de oração, agora que acaba esse retiro,
Eu te peço, meu Jesus, me dê a graça de entender que nas minhas dificuldades eu não estou sozinho. Me dê a graça de entender que eu nunca estou só, porque o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias, até o fim dos tempos, que o Senhor prometeu que seria Deus conosco, que o Senhor não me deixaria sozinho. Faz-me entender, Senhor, que toda essa consolação que eu recebo deve ser compartilhada, deve ser dada aos outros como forma de amor. Me ajuda, Senhor, a ser um homem, a ser uma mulher de caridade perene, de caridade perpétua. Entregando, então, esse pedido e essa oração das nossas dificuldades nas mãos de nosso Senhor, a gente reza, então, a nossa oração final. Meu Deus e meu Senhor, meu coração deseja te amar em qualquer situação, mas como é tão pequenino e nada podendo sozinho, venho pedir que vós mesmo me emprestes vosso coração sacratíssimo, para que eu saiba valorizar as dificuldades de todos os dias, e assim crescer nas virtudes necessárias para mais te amar. Amém. Agradeço demais você ter estado conosco nesse retiro quaresmal, nesse dia de meditação do nosso retiro quaresmal. Não se esqueça da presença de Deus ao seu lado. Ele está juntinho de você o tempo todo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você quer que conheçam mais sobre essa misericórdia de Deus, sobre essa companhia de Deus nas nossas dificuldades. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo. E a gente tem ainda um último aviso. Se você não conhece, esse aqui é o nosso caderninho Moleskine, que a gente está divulgando. Aqui tem algumas figuras e esse aqui é o de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Então você tem um caderninho, tem um elástico para abrir e fechar no estilo Moleskine mesmo, com as pautas aqui abertas. Então, se você puder comprar para ajudar o nosso instituto, se você pensar, como é que eu posso ajudar o Instituto Hesed? Então, compre um Moleskine desse, está lá no site da nossa Livraria Imaculada, que você tem o link aqui embaixo, e deixe o seu comentário. O que você está achando da nossa quaresma? Fale aí, conte para nós, dê o seu testemunho, fale conosco. Para nós é muito edificante os seus comentários. Deus abençoe e fique com Deus.